Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 286. Uma reação estranha. O filho do ex-cacique, Janis, foi um dos primeiros a lutar contra os Geoulos. No entanto, desde o momento em que os viu, ele sabia que a luta não terminaria a seu favor tão cedo. No entanto, ele pegou os canhões de mão e atirou em tantos alienígenas quanto pôde. Os alienígenas estavam disparando suas próprias armas misteriosas contra eles. Eles não tinham ideia de que tipo de balas estavam usando, mas definitivamente pareciam muito melhores do que as que estavam usando. Sua bala mágica rasgou sua armadura de metal, transformando as armaduras que deveriam protegê-los em aço derretido que queimava sua pele e órgãos. A batalha não foi unilateral, pois parecia que os Geoulos haviam subestimado seus inimigos. Ainda assim, à medida que o choque momentâneo se dissipou, os Geoulos ficaram cada vez mais fortes. Janis estava tão concentrado em atirar nos Geoulos à sua frente que se esqueceu completamente de um possível ataque por trás. Uma bala de plasma perdida atingiu sua perna. A bala derreteu sua pele e queimou os músculos internos. Mesmo os ossos não podiam mais ser vistos e então ele sentiu um soco no peito. O soco foi suficiente para arremessá-lo em direção ao grupo de Geoulos, contra quem ele vinha lutando. Sua visão embaçou enquanto ele tateava para sentir a ferida. Suas mãos ficaram pegajosas de sangue. No entanto, surpreendentemente, ele não conseguia sentir nenhuma dor. O que era estranho, já que o sangue escorria de seu peito e perna em um ritmo alarmante. Toda a adrenalina correndo em seu corpo o deixou entorpecido de dor. Ele ainda queria lutar. Ele tinha que lutar se quisesse ver sua esposa novamente. Ele tinha que viver para saber que tinha feito justiça e que os bastardos que levaram sua esposa foram punidos. Mas o universo tinha planos diferentes para ele. Ele se sentiu desorientado e confuso. Sua cabeça zumbia loucamente e ele não conseguia se mexer, por mais que tentasse. Pelo canto dos olhos, ele podia ver uma onda de movimento ao seu redor enquanto figuras blindadas o cercavam como se ele fosse um animal em um zoológico. Eles tinham rostos estranhos de 4 mandíbulas que os faziam parecer assustadores. Se Janis os tivesse visto antes, ele teria pesadelos com eles pelo resto de sua vida. No entanto, naquele momento, ele não pôde deixar de olhar para eles com raiva. O mundo deles já tinha muitos problemas próprios e ainda assim esses filhos da puta chegaram lá para adicionar mais merda em seus pratos. Os alienígenas pareciam estar conversando entre si através de sons estridentes estranhos. A saúde de Janis estava diminuindo rapidamente e ele sabia que não iria sobreviver. Enquanto os alienígenas o encaravam, ele os ignorou e se concentrou na foto de sua esposa que sempre carregava consigo. A fotografia era a única lembrança que ele tinha de sua esposa e filho. Mas agora, até isso estava encharcado em seu sangue. Eu sinto muito. Foi tudo que ele conseguiu murmurar antes de um Geoulo arrancar a foto dele. A visão de Janis se estreitou enquanto ele lutava para recuperar a fotografia, apenas para ser chutado de volta. Os alienígenas estavam olhando para a foto com olhares confusos. Devolvam. Seus desgraçados feios. Janis atacou mais uma vez e desta vez, um dos Geoulos pressionou sua arma contra a testa de Janis e atirou, matando o homem em um instante. Assim que ele morreu, eles guardaram a fotografia antes de continuar com o ataque. Para eles, Janis era apenas mais um inseto de baixo nível, a quem eles poderiam simplesmente pisar e continuar sem voltar atrás. Esse comportamento estava prestes a se transformar em um grave descuido dos Geoulos. Eles podem ter matado os lobisomens, e suas almas podem ter deixado seus corpos, mas enquanto seus cadáveres permanecerem, eles se levantarão para lutar continuamente. Assim como Janis fez. Assim que os Geoulos descartaram qualquer pensamento sobre a pessoa que acabaram de matar, Janis ressuscitou como um morto-vivo e investiu contra as costas desavisadas do Geoulo. Suas garras ósseas afiadas como navalhas cavaram direto em sua carne. Não foi o suficiente para matá-los, mas foi o suficiente para fazê-los desviar a atenção do que estava reservado para eles. Skei! Um Geoulo rugiu e todos eles choveram os mortos-vivos Janis com raios de plasma.
Mas Janice não era a única ali. Um momento depois, Sven veio correndo em direção a eles como um titã louco. Os geolos entraram em pânico e jogaram tudo o que tinham em seu arsenal. No entanto, para sua surpresa e consternação, as balas simplesmente o atravessaram. Sven rasgou um deles ao meio balançando sua espada, antes de agarrar a cabeça de outro e arrancá-lo junto com a espinha do alienígena. Os alienígenas rugiram de surpresa e raiva enquanto seus companheiros caíam um após o outro. Todos eles abandonaram suas armas e atacaram Sven com as mãos. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, em vez de enfrentá-los de frente, Sven se agachou no último momento possível. Ao fazer isso, uma saraivada de flechas sombrias passou por ele, espalhando sangue azul de geolo por todo o chão. Logo, uma pilha de cadáveres alienígenas foi encontrada no chão. Sven se virou e deu um sinal de positivo para Celeste, que respondeu jogando um beijo voador em sua direção. Logo os geolos caídos se levantaram e se juntaram ao lado de Celeste. A dupla estava fazendo um trabalho rápido dos alienígenas que os invadiram pelo sul. À distância, altas explosões podiam ser ouvidas, seguidas por faíscas de fogo negro. Gokung está se divertindo sozinha, disse Celeste enquanto olhava para o norte. Não vou deixar ela tirar meu lugar. É uma batalha, não um jogo. Sven pegou a espada mais uma vez, convocando seu próprio exército de esqueletos para ajudá-lo. TSK, o que você acha sobre o perigo do coração de uma mulher? Celeste retrucou enquanto atirava flechas feitas de sombra na horda que se aproximava. Você morreu virgem, não foi? Não tenho nenhuma lembrança de minha vida anterior. A única coisa que sei é servir ao meu mestre. Sven respondeu antes de balançar sua espada. Qualquer coisa além disso é informação desnecessária na minha opinião. Lá vem eles de novo. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 287 Uma reação estranha. 2. O que são essas criaturas? Um geolo exclamou com sua voz estridente. Seus ataques a uma civilização primitiva estava indo exatamente como eles haviam planejado. Mas tudo deu errado quando de repente um grupo de estranhas criaturas de quatro patas apareceu no campo de batalha. A julgar por sua aparência frágil, parecia que seriam mais fáceis de matar. Mas eles estavam errados. Essas criaturas sedentas de sangue eram tudo menos fracas. As bestas rasgaram seus companheiros como se não tivessem medo de nada ou de ninguém na frente deles. Nem mesmo a presença de um deus os assustaria. Em uma tentativa desesperada, os geolos tentaram de tudo para acabar com eles. No entanto, não importa o quanto eles tentassem, eles não foram capazes de derrubar os lobos. Não era porque os geolos não podiam matar os lobos. Seu desespero era simplesmente o resultado de sua incapacidade de destruir as criaturas completamente. Eles iriam matar os lobos e suas feridas simplesmente cicatrizariam e eles continuariam seu ataque contra eles. De qualquer informação que eles coletaram em sua última visita ao planeta, não houve menção da existência de tais criaturas em qualquer lugar. Os geolos queriam terminar a batalha em um instante para que pudessem procurar seu artefato sagrado que estava perdido em algum lugar da região que haviam atacado. Essa foi a razão pela qual eles enviaram um grupo avançado para subjugar o que restou dos terráqueos para que eles pudessem escavar sem serem perturbados por ninguém ou nada. Era para ser um passeio no parque para eles. Independentemente do que pensassem, os geolos nunca poderiam prever o nível de resistência que esses terráqueos haviam mostrado. Foi bastante irritante e vergonhoso para eles, mas louvável ao mesmo tempo. Pela primeira vez, os invasores estavam com o pé atrás. Se soubessem do que essas criaturas eram capazes, teriam tentado negociar com elas em vez de tentar esmagá-las. No entanto, parece que era um pouco tarde demais para negociar. Devemos recuar? Ciclo, um dos soldados rasos do esquadrão avançado perguntou ao capitão. E fazer o quê? Esta é a nossa única chance de subjugar esses idiotas insolentes. Jiglau, o capitão, gritou de volta. A retirada não é uma opção. Temos que lutar até a morte. Jiglau pode ter dito isso, mas cada átomo de seu corpo estava gritando para ele fugir. No entanto, sendo um macho geolã,
Ele sabia que seria morto no momento em que pisasse na nave-mãe sem cumprir sua missão. Essa foi a razão pela qual, mesmo sendo massacrados, ele não conseguiu recuar e obrigou os soldados a fazerem o mesmo. Mesmo que o sangue de seus companheiros estivesse espalhado ao redor deles. Eles podem parecer unidos, mas assim que seu líder cair, eles também cairão. Jiglau informou seus soldados sobre seu plano de comunicação aberta. Não era como se os terráqueos tivessem a tecnologia ou conhecessem sua língua. Então, foi uma tática simples de não perder tempo e usar frequências abertas para transmitir sua mensagem. Ciclo estava sorrindo. Finalmente, eles tinham um plano de ação. Mas logo seu sorriso desapareceu quando sua cabeça explodiu. Jiglau ficou coberto com sangue coagulado de seu irmão de guerra. Mas Ciclo não foi o único que ali morreu. Após a morte de Ciclo, o restante do time foi eliminado de maneira semelhante. Até que apenas Jiglau permaneceu no campo de batalha cercado pelos lobos fantasmas. Um atirador? Jiglau estava com medo de se mexer. Não por causa dos lobos, mas por causa daquele que os abateu. Era uma sensação estranha ser aterrorizado por alguém que pertencia a uma civilização que passava despercebida pelo resto das raças. Esmagá-los deveria ter sido um pedaço de bolo e, no entanto, eles estavam lutando como se estivessem sendo invadidos. Ouvi dizer que você queria me derrubar. Ashton caminhou até Jiglau enquanto ele estava lá, abraçando o silêncio como nunca antes. Jiglau ficou atordoado. Como é que o terráqueo estava se comunicando na língua deles? Não importa quanto tempo e quanto ele pensasse sobre isso, nada vinha à sua mente. Como você conhece nossa língua? Jiglau perguntou. Eu sei muito mais coisas, para ser honesto. Ashton sorriu. Agora, já que sou eu quem você está procurando, você provavelmente deveria revelar seus planos agora. O que você está fazendo aqui? Mais uma vez Jiglau optou por permanecer em silêncio. O terráqueo poderia dar-lhe uma morte indolor por lhe contar o que sabia. No entanto, os da nave-mãe acima não seriam tão gentis. Se ele traísse sua espécie, a morte se tornaria um sonho distante. Algo que Jiglau desejaria, mas nunca conseguiria. Faça o que quiser, terráqueo. Não sou alguém que trairia sua espécie. Jiglau respondeu com orgulho. Eu esperava que você dissesse isso. Vou me livrar de você e de seus amigos agora. Ashton sorriu antes de tirar as luvas. Como esses geolos foram os últimos remanescentes que invadiram Livan, Ashton decidiu queimá-los todos em um instante. Dessa forma, ele teria mais tempo para se preparar para o que quer que os geolos tivessem reservado para ele seguir. Mas no momento em que a pedra embutida em seu braço foi revelada, Jiglau caiu de joelhos. Ao mesmo tempo, o disparo da nave-mãe também parou. Os ataques ao redor de Livan cessaram imediatamente quando os geolos entregaram suas armas e caíram de joelhos como se estivessem rezando ou algo assim. Que diabos está acontecendo aqui? Ashton perguntou a Jiglau, que não respondeu, mas começou a se esbofetear e socar. Eu disse para você não revelar o cristal, não disse. Lembro-me vagamente de algo nesse sentido. Sim, bem, eu esperava que Geolos agisse, mas nunca esperei que eles agissem assim. Olhe para este bastardo, punindo-se por falar merda para um apóstolo. Apóstolo. Serap foi saudado como um deus por eles. Pelo menos é o que parece. O motivo dos Geolos estarem aqui pode estar relacionado ao cristal de Serap que agora é seu. Assim, para eles, você é como um mensageiro de Deus. Algo não está certo. Como Astaroth disse, a nave-mãe Geolan foi abatida. Em seu lugar, uma dúzia ou mais de navios completamente diferentes agora podiam ser vistos. Naves muito mais avançadas que as usadas pelos Geolos. Ashton. Esconde-se. O que há de errado? Tiranos. Eles estão aqui. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 288 precisa de uma mão. Se o aparecimento de Geolos era uma má notícia, os Tirans eram como uma merda fodida. Eles governaram uma parte melhor da galáxia, pisoteando as forças de um planeta insignificante como a Terra. Era algo que eles nem sequer pensariam. Vários outros pods dispararam do navio de imersão do Geolo. No entanto,
Ashton tinha a sensação de que nem todos teriam conseguido sair de lá. Mesmo fora das Cespodes, a maioria deles foi abatida pelos Shirans. Os Geolos ficaram tão chocados ao ver os Shirans quanto Astaroth. Esses filhos da puta não tinham razão para estar aqui, então por que eles estavam lá? Não poderia ser possível que eles estivessem lá pelo cristal de Serapa assim como os Geolos estavam, não é? Milhares de perguntas estavam correndo dentro da cabeça de Astaroth, mas ele sabia que ficar lá e tentar encontrar essas respostas só acabaria em sua morte. Ele precisava garantir a segurança de Ashton em primeiro lugar. Se ele caísse na mão deles, era o fim do jogo para ele. Vamos, Ashton, corra. Onde diabos você quer que eu vá, hein? Ashton atacou. Eles nos cercaram, porra. Se eu fizer um movimento, eles imediatamente suspeitarão de mim. Você está mesmo pensando agora, porra? Os Geolos podem estar pensando a mesma coisa, apesar de inúmeros deles terem sido mortos 8 diante de seus olhos. Nenhum deles ousou dar um passo. Eles queriam ajudar seus companheiros, queriam vingá-los, porém, sabiam que diante dos Shirans não passavam de insetos. Insetos que foram mortos no momento em que fizeram algum som. Logo, as espaçonaves se posicionaram logo acima de Livan. Ashton estava preocupado, pensando que eles poderiam destruir a cidade inteira junto com todos que estavam ali. Ele olhou em volta e viu todas as cabeças apontadas para cima, olhando para os navios recém-chegados. Um momento depois, as cápsulas começaram a cair dos navios de maneira semelhante a antes. Só que desta vez, seu pouso foi suave e planejado, ao contrário de como os Geolos caíram. As cápsulas se abriram e alienígenas com aparência rígida de humanos saíram. A única diferença era sua altura normal e asas gigantescas nas costas. Todos eles estavam vestidos com roupas brancas e armaduras da cabeça aos pés, ou seja, seus rostos estavam cobertos, conferindo-lhes uma personalidade misteriosa. Apenas de relance, todos sabiam que era melhor calar a boca e rezar a Deus para que não encontrassem seu fim. Em segundos, os Shirans conseguiram acalmar o caos sem dizer uma única palavra. Esse era o nível de autoridade e poder que eles carregavam como sua sombra. Que porcaria! Ashton ouviu um deles dizer, enquanto corriam em direção a ele as centenas de Geolos lá. Sem dizer mais nada, os Shirans escolheram atacar os alienígenas primeiro. Os tiros vieram em rápida sucessão. Os Geolos latiam, uivavam e gorgolejavam enquanto as balas certeiras lançavam suas carcaças sem vida no chão. Não houve avisos, nem ordens de rendição, nada. Apenas um velho massacre. A coisa mais engraçada sobre isso. Nenhum dos Shirans parecia se importar com o que eles acabaram de fazer. Quando não havia mais alvos para atirar, eles rapidamente recarregaram suas armas e as colocaram de volta nos coldres. Eles não eram anjos ou deuses, eram monstros. Assim como Astaroth havia dito. Como eram proibidos de lutar entre si, decidiram pisotear os fracos para saciar sua sede de sangue. Os soldados de armadura branca então se afastaram para revelar meia dúzia de outros alienígenas com armadura de safira e um com armadura de ouro. A julgar pela forma como todos eles estavam se comportando em torno daquele que usava a armadura dourada, parecia que ele era o líder. O homem deu um passo à frente com cuidado, não querendo sujar-se com o sangue vil dos Geolos massacrados. Enquanto isso, os soldados ficaram parados, apontando suas armas para os lobisomens que ainda estavam vivos. Na frente deles estava aquele que usava a armadura dourada. Seu manto chamativo esvoaçava no ar, enquanto seus olhos estavam cheios de desgosto. Parecia que ele estava parado no meio de uma fazenda de porcos. Quem é o seu líder, Lycans? Eu acredito que é assim que a sua espécie é chamada. A voz de comando de Beelzebub rugiu sobre todos eles. O cidadão se virou para Ashton, que não podia falar nada. Era como se ele tivesse um nó na garganta e lutasse para engoli-lo. Só de olhar para o Shiran à sua frente, Ashton se afogou em desespero. Algo que ele havia esquecido há muito tempo. Eu não gosto de ficar esperando, sou eu? Ashton finalmente conseguiu reunir coragem para se tornar visível aos olhos do Shiran, e nós preferimos ser chamados de lobisomens.
Prefiro chamá-los de pragas gentis. Isso é mais. Beelzebub parou quando seus olhos caíram sobre algo que ele não deveria ter visto, pelo menos nesta desculpa lamentável de planeta. Essa coisa na sua mão, onde você conseguir isso? Caramba! Ashton amaldiçoou sua negligência. O estado de pânico de Astaroth o afastou e ele se esqueceu completamente do cristal. Mas amaldiçoar a si mesmo agora não iria consertar nada. Com o passar dos segundos, Ashton percebeu que estava apenas cavando sua cova a cada momento que passava. Um momento depois, Beelzebub desapareceu e reapareceu na frente de Ashton. Agarrou sua mão e o levantou do chão como se não pesasse nada. Eu estou falando a sua língua, não estou? Em uma floresta. Onde? Não podemos mais chegar lá. Os portais foram desativados. Tapa. Beelzebub mal o tocou, mas para Ashton, parecia que centenas de gorilas o haviam atropelado. Cada osso de seu rosto foi danificado em um instante. A força do Shiran era muito mais do que ele jamais poderia ter previsto. Eu não estou interessado na porra do seu monólogo. Diga-me onde você o encontrou. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 289 precisa de uma mão. 2. Ao ver seu mestre sendo atacado, a convocação de Ashton imediatamente atacou. Ninguém deve ser autorizado a tratar seu mestre dessa maneira. No entanto, suas habilidades não poderiam apoiar sua vontade. Suas intenções eram boas, mas mesmo os soldados rasos de Shiran eram fortes demais para eles. Não demorou nem alguns segundos para eles subjugarem a convocação. Se a convocação de Ashton era tão fraca contra os Shirans, então não havia esperança para o resto deles. Vamos fazer um acordo, sim. Beelzebub estava ficando frustrado agora. Para cada segundo do meu tempo que você desperdiçar, eu vou matar um de seu pessoal aleatoriamente. Então você me diz onde você. Eu já te disse. Ashton desistiu. Encontrei uma floresta cerca de 700 quilômetros ao sul daqui. Dentro da floresta, há uma escotilha, que levará você a uma sala secreta. Encontrei esta pedra dentro daquela sala. Mas temos que ter cuidado. Você está pronto, mas estou ficando sem nada para dizer. Eu estou trabalhando nisso. Ana gritou de volta. De repente, uma onda de choque percorreu a cidade. Ana, que estava escondida até agora, revelou-se, assim como o poder da súcubo. A onda de choque foi um efeito colateral de sua terceira habilidade. A habilidade que Astaroth estava escondendo até agora, aprisionamento dos sonhos. Em outras palavras, o poder de prender os outros dentro dos sonhos. Após a ativação, o usuário pode criar uma falsa realidade ou ilusão na forma de sonhos e prender outras pessoas dentro dos sonhos ou pesadelos do usuário ou do alvo. O corpo do alvo pode ficar acordado enquanto sua mente está presa ou pode desaparecer no sonho também. Era uma habilidade perigosa que poderia afetar inúmeras pessoas se não fosse usada corretamente. Inferno também poderia matar os alvos se o usuário desejasse fazê-lo. No entanto, como o controle de Ana sobre a habilidade não era perfeito e a nota da habilidade era baixa por enquanto. Além disso, os Shirans tinham alta resistência a ataques psíquicos. Portanto, matar os Shirans usando essa habilidade seria impossível. No entanto, teria sido suficiente para pegá-los desprevenidos. Enquanto Ashton fazia um trabalho rápido com eles. Este foi o plano que Astaroth criou caso a merda fosse para o sul muito rápido. Assim como eles fizeram agora. Esta é a sua chance. Espero que você saiba o que está fazendo. Eu tenho que lutar. Não importa se eu faço ou não, esses babacas vão matar todo mundo se eu não fizer nada. Em vez de enviar os Shirans para algum tipo de sonho, a habilidade de Ana só conseguiu despachá-los para um transe. Eles ficaram confusos, mas o povo de Livan foi rápido em usar isso a seu favor. Os residentes os atacaram de ambos os lados. Eles sabiam que matar Shirans não era possível para eles, especialmente com armas que carregavam. Eles precisavam de armas melhores e as tinham bem na frente deles. Vamos! Sheira atacou primeiro, arrancando a arma do soldado mais próximo a ela e disparando. O resto seguiu seu exemplo e fez o mesmo. Mesmo os poucos geolos que estavam vivos decidiram se juntar a eles.
Os Shiran podem ter sido uma existência divina que dominava a galáxia, mas isso não os impediria de vingar seus companheiros. A maré da batalha mudou a seu favor. Momentaneamente, os terráqueos podem ter conseguido matar alguns deles. Mas a única coisa que conseguiram foi assinar suas notas de suicídio. Um momento depois, as naves Shiran atacaram as pessoas na superfície usando uma variedade de armas. Eles mataram 100 Shirans, mas os Shirans mataram milhares deles. Mais uma vez, o moral deles quebrou. Houve uma tentativa. Beelzebub sorriu antes de chutar Ashton para longe. Eu dei a vocês insetos uma oportunidade e vocês negaram. Vou descobrir onde vocês encontraram aquela pedra eu mesmo, assim que eu arrancar de suas mãos imundas. Ashton cuspiu um bocado de sangue antes de olhar para o Shiran. Pela primeira vez em sua vida, Ashton não estava pensando em vencer uma luta, mas em ganhar tempo. Ele não estava iludido o suficiente para pensar que poderíamos vencer alguém que reduziu seu HP em 14% com um único golpe. Tudo o que ele queria fazer era desviar a atenção de Beelzebub e de seus soldados para que Ana pudesse fazer sua magia de luxúria mais uma vez. Não importa o quão forte o cara à sua frente fosse, mesmo ele não seria capaz de vencer seu próprio exército. Além disso, se seus próprios soldados o atacassem, os navios pensariam duas vezes antes de destruí-los. Isso daria aos residentes tempo suficiente para escapar do buraco do inferno. Intimidar uma civilização inferior, isso é tudo que você pode fazer. Ashton sorriu, mas acredite em mim quando digo, este planeta vai ser o cemitério de você e seus soldados. Foi uma provocação óbvia. Beelzebub não era alguém que cairia em tais provocações mesquinhas, já que você não vai trocar comigo. Pelo menos digo o que eu digo, Mutar. Sinceramente, garoto, fiquei com pena de você. Vendo que você provavelmente nem teve a chance de espalhar seus genes inúteis por este lixo de planeta. Mas agora eu penso, é melhor acabar com você antes que você faça algo desse tipo. Pelo menos eu não esfaqueei um amigo pelas costas como você fez. Assim que essas palavras chegaram aos ouvidos de Beelzebub, ele parou de se mexer. Seus olhos ficaram ainda mais frios do que antes, enquanto ele encarava Ashton com punhais. Como você sabe disso? Como você sabe alguma coisa sobre mim? Beelzebub rosnou. Seu comportamento frio e equilibrado há muito se perdeu. Eu costumava ter um administrador que me contava tudo sobre você e como você esfaqueava seus amigos pelas costas só para poder transar com uma de suas mulheres. Ashton continuou insistindo, muito sem vergonha da sua parte, para ser honesto. Mas bem, o que mais alguém pode esperar de um bastardo mesquinho como você? Beelzebub já tinha ouvido o suficiente. Ele não ia deixar um verme falar mal dele na frente de seus soldados. Ele queria saber quem era o filho da puta que contou tudo isso para uma espécie inferior. Mas ele tinha uma ideia aproximada de quem poderia ter sido. Tinha que ser Lúcifer. Ele era o único que sabia o que Beelzebub fez com Astaroth. Como trabalhava no setor ao qual este planeta pertencia, faria sentido como o verme à sua frente estava ciente dessa informação. Isso também significava que esse pirralho saberia o que aconteceu com Astaroth, que roubou o cristal de Serap antes de fugir. Agora morra. Beelzebub não se conteve e desferiu um soco no terráqueo com todas as suas forças. Seus ataques eram implacáveis, enquanto ele continuava batendo no garoto até que ele fosse reduzido a nada além de pó. Ou então ele pensou. Assim que a poeira baixou, Beelzebub ficou chocado ao ver que não havia um único arranhão no menino. Sua armadura foi destruída, mas fora isso, ele estava bem. Isso não poderia ser possível. Os ataques de Beelzebub deveriam ter sido suficientes para destruir até mesmo um ser de grau B, e ainda assim esse bastardo de grau I estava deitado lá sorrindo para ele. Você não. Isso é tudo que Ashton disse antes de socar o Shiran bem no peito. O alienígena foi enviado voando. Todo mundo que viu ficou pasmo. Como um mero bastardo de grau E poderia chutar a bunda de Beelzebub assim? Afinal, seu líder era um ser de grau A. Não fazia o menor sentido.
Sublinhado, você recebeu 357% de ESP a causar 37.679 HP de dano ao menor nível 156 maior Shiran Fleet Master. Habilidade: agravar, está em vigor. Menor nível 156 maior Shiran Fleet Master está perdendo 2.990 HP por minuto. ESP atual: 27%. Habilidade: Revenge. Agora está em cooldown. Cooldown: 6 dias 23 horas 55 minutos. Sublinhado nível 156. Que porra é essa? Vírgula foco. Ele ainda não está morto. Claro, ele não é. O bastardo tem o valor de um planeta inteiro de HP. Ashton entrou em pânico. Desde que a gravata está funcionando, eu só preciso me concentrar em fugir de seus ataques por tempo suficiente para ele morrer. Usar menor rearrange e conceder apenas 3 minutos de... Vou pegar o que puder agora. Para ser honesto. Ashton suspirou. Eu já coloquei minha cabeça dentro do ninho de vespas. Posso muito bem ser mordido por eles algumas vezes. Sublinhado habilidade. Reorganizar. Foi ativado. Total de pontos estatísticos: 691. Como você gostaria de atribuir os pontos? Sublinhando, deixe-os todos em agilidade. Menor, confirme sua escolha. Você gostaria de aumentar sua agilidade para 691 pontos. Maior, sim. Sublinhado, confirmado. Sua agilidade aumentou para 691 pontos por 3 minutos. Habilidade: rearrange. Agora está em cooldown. Cooldown: 23 horas e 59 minutos. Sublinhando, Ashton chegou na hora certa em reorganizar suas estatísticas. Beelzebub voou de volta mais rápido do que voou para longe e decidiu acabar com a vida de Ashton de uma vez por todas. No entanto, o pirralho foi mais rápido do que ele pensava. Era quase impossível pegá-lo. Muito menos atacá-lo. Seu pestinha irritante. Beelzebub gritou a plenos pulmões. O ataque de Ashton não apenas reduziu seu HP, mas também inutilizou a parte direita de seu torso. Beelzebub sentiu-se humilhado só de pensar como um tolo insolente. Lhe deu uma ferida anterior. Se o escalão superior soubesse disso, ele poderia dar adeus à sua reputação. Tudo pelo que ele havia trabalhado tanto seria tirado dele em um instante. A única coisa que poderia salvar sua reputação era o cristal do Serafim. Se ele pudesse recuperar a posse valiosa dos Shirans, o conselho poderia estar disposto a ignorar sua incompetência. Pare de fugir e lute comigo. Todos os Shirans são igualmente burros. Ou você é um caso especial ou algo assim. Ashton provocou já Berserking Shiran. Eu me tornei um Zombirão Wolf. Capítulo 290 precisa de uma mão. 3. Enquanto isso, os terráqueos estavam ocupados lutando contra os alienígenas que ainda sofriam com os efeitos do ataque de Ana. Mas eles tinham que ter cuidado. Se eles se afastassem muito dos Shirans, o navio pairando sobre suas cabeças como uma guilhotina os derrubaria em um instante. A única maneira de garantir sua sobrevivência era ficar ao redor dos Shirans, pois eles certamente não iriam atirar em seus próprios soldados. Mas isso era um problema em si. O ataque de Ana apenas os colocou em um transe de sonho. Os Shirans sairiam do transe e os atacariam se eles chegassem muito perto. Considerando como até mesmo Ashton foi forçado a recuar enquanto lutava contra os alienígenas, era seguro assumir que eles também não durariam contra os alienígenas. Isso forçou suas mãos a engajá-los em uma espécie de zona de cachinhos dourados. Se eles dessem um passo à frente, os Shirans os atacariam, enquanto se eles dessem um passo para trás, o navio acima deles os queimaria. Não tenha medo. Sheera reuniu as tropas. Nosso rei está lutando contra o mais forte de todos. Somos seus soldados tão fracos que não podemos nem derrubar os soldados de infantaria do inimigo. Rei! A multidão estava confusa. Por que Sheera estava falando sobre Jonathan agora? Ele já não estava morto. Mesmo que não estivesse, o rei não estava lá para lutar contra os alienígenas. Sheera bateu a cabeça ou algo assim. Mas o rei Jonathan, eu não estou falando sobre o antigo rei, mas o rei que está lutando contra os inimigos enquanto coloca a sua vida em risco.
Sheila gritou a plenos pulmões, Rei Aston Bismarck. Demorou um pouco para as pessoas se animarem, mas pensar em ter Aston como seu rei deixou um sentimento caloroso e confuso em seus corações. Eles ainda estavam com medo. Eles não estariam em sã consciência para pensar o contrário. No entanto, eles não estavam com medo o suficiente para desistir de lutar completamente. Por mais que eu adorasse pensar como vocês, Ana os interrompeu, não acho que Aston estaria interessado em ser um rei. Mas antes de discutir sobre um assunto tão trivial, devemos tentar salvar um reino para ele. Para governar, não deveríamos. Normalmente, eu não gostaria de concordar com uma mulher que tem relações próximas com Aston. Verina entrou na conversa, mas ela está certa. Não podemos deixar Aston lutar esta batalha sozinho. Temos que ajudá-lo. Irina queria dizer algo também, mas decidiu falar por meio de ações, em vez de palavras. Faíscas podem ser vistas voando no momento em que seus olhos se encontram. Aston nunca os apresentou um ao outro, e ainda assim as irmãs de Ana estavam em algum tipo de conflito por causa dele. Deve ser bom ter mulheres brigando por ele. Biter cerrou os dentes, mas por que eu deveria me importar? Eu não sou pedófilo. Bom saber. René zombou. Agora, se você pudesse fazer algo sobre seu nome, as pessoas poderiam começar a levá-lo a sério. Ah, calha a boca. Vamos então, Ana murmurou antes de se transformar em sua forma demoníaca. Uma armadura se materializou ao redor dela quando ela se virou. Mas ao contrário de sua aparência sedutora, a armadura não era nem um pouco provocativa. O conjunto de armadura carmesim tinha um elmo quadrado com uma proteção facial que tinha o formato do rosto de um dragão. Presos ao seu lado havia dois pequenos orifícios, através dos quais seus chifres saíam. As ombreiras eram bastante quadradas, largas e bastante grandes para não atrapalhar o movimento da mão. Seus braços eram protegidos por reforços metálicos pontiagudos em camadas que ficavam bem sob as ombreiras. Seus antebraços estavam cobertos por braçadeiras com um ornamento de metal em forma de caveira em cada lado externo. O peitoral era feito de muitas camadas de chapas quadradas de metal. Cobria toda a frente e atrás, mas as tiras de fixação deixavam suas axilas expostas. Enquanto isso, suas coxas estavam cobertas por uma saia de muitas camadas de folhas de metal que mal chegavam abaixo de sua virilha. A parte inferior das pernas era protegida por grivas que tinham várias camadas de algumas folhas de metal místicas nas laterais externas, enquanto o resto de seus pés ficava desprotegido. Isso foi feito para garantir que a armadura não prejudicasse sua agilidade. Ao todo, a armadura parecia bastante intimidante. Era para ser uma armadura de batalha, mas mesmo isso não escondia o fato de que Ana era uma súcubo. Independentemente se as senhoras haviam ou os cavalheiros, nenhum deles podia deixar de ficar boquiaberto com ela. Mesmo Irina e Verina não eram uma exceção à aura lasciva de Ana. Os 3 minutos emprestados de Aston terminaram. Durante o tempo, ele esfaqueou Beelzebub várias vezes usando Bamonde. Qualquer outro ser pertencente à Terra teria morrido 10 vezes, a julgar pela forma como Aston atacou Beelzebub. Mas assim que suas estatísticas foram restauradas ao normal, o problema começou. Aston dependia de sua velocidade para se esquivar e atacar o Chiram ao mesmo tempo. Mas agora que sua velocidade se foi, Aston era como uma boneca de pano para Beelzebub. Caramba! Tanto esforço e só consegui diminuir a saúde dele em 35%. Aston reclamou. Que merda de situação é essa? Mesmo alcançar o que você conseguiu é demais para alguém como você. Só posso imaginar como seria humilhante a situação para Beelzebub. Pode ter sido temporário, mas ainda sendo espancado por uma criança. Ele deve estar furioso por dentro, por mais que Aston quisesse rir junto com Astaroth. A situação era ruim. Muito ruim. Não havia muito que ele pudesse fazer agora. A maioria de suas habilidades estavam em cooldown. No entanto, havia um lado bom. Graças a gravar, Beelzebub estava perdendo 1% de seu HP a cada minuto. Se Aston desistisse completamente de atacá-lo, levaria cerca de 65 minutos para o Chiram morrer.
O único problema era que Ashton não sabia se poderia sobreviver por 65 segundos, muito menos 65 minutos contra Beelzebub. A situação é irritante para mim. Beelzebub suspirou quando apareceu diante de Ashton, mas também me mostrou algo importante. O fato de que existem seres irregulares como você desperdiçando seus talentos em planetas inúteis como a Terra. Ele continuou, então, aqui está minha oferta. Junte-se a mim e viva, ou não e morra. Sim, obrigado pela oferta. Mas servir sob alguém não é algo que eu poderia me acostumar. Sua escolha. Beelzebub encolheu os ombros antes de agarrar a cabeça de Ashton e jogá-lo longe de lá como uma boneca de pano. Eles levaram sua luta para outro lugar. Ashton tentou revidar, mas seus esforços foram em vão. Ele estava sendo espancado em preto e azul. Mesmo o termo manipulação não parecia fazer justiça ao que estava acontecendo com Ashton. Vamos. Deixe-me lidar com ele. Ashton podia ouvir a voz de Astaroth, mas não podia fazer nada a respeito. Doente agora, parecia que ele tinha uma chance de lutar contra o Shiran, mas agora Ashton sabia que não era nada mais do que um sonho. Beelzebub não estava lutando seriamente com ele desde o início e Ashton pensou tolamente que essa era a extensão da força do alien. Você deve ter apenas rendido. Beelzebub gritava toda vez que socava Ashton. Ironicamente, Ashton estava realmente pensando em aceitar sua oferta agora. Ele não tinha nenhuma inimizade pessoal ou rancor com os Shirans. O que quer que ele tenha aprendido sobre eles era de Astaroth e Lúcifer. Ele estava acreditando em cada palavra que eles diziam. Mas eles estavam mesmo falando a verdade? Afinal, se alguém tentasse matá-lo, não era como se ele falasse algo bom sobre eles, mesmo que fossem bons. Até certo ponto. Será que Astaroth e Lúcifer estavam fazendo o mesmo? Incontáveis pensamentos como este corriam desenfreados por sua mente enquanto Beelzebub batia continuamente. A habilidade, regeneração, entrou em ação, mas a taxa em que Beelzebub estava causando dano a ele era muito mais rápida do que a taxa de recuperação. Talvez seja isso. Ashton murmurou quando sua visão ficou embaçada como a dele. No entanto, quando Beelzebub estava prestes a desferir o golpe final, Ashton viu um enorme raio elétrico ofuscante descendo sobre eles. Assim como o que Shiras usou para matar milhares de seu povo. Talvez Beelzebub estivesse demorando muito para acabar com ele, então os Shirans decidiram eliminá-lo junto com seu líder. Beelzebub parecia ter percebido o que estava acontecendo. Ele parou de bater em Ashton e queria escapar. No entanto, Ashton convocou o pouco de força que lhe restava e envolveu seus membros ao redor do Shiran. Onde você pensa que está indo? Ashton falou entre engasgar com o próprio sangue. Deixe-me. A voz de Beelzebub foi abafada pelo alto ruído do feixe de plasma. Ashton presumiu que sentiria dor, mas quando não sentiu, ele atribuiu isso à sua tolerância à dor sendo alta o suficiente para negá-la. Mas quando ele percebeu que seu HP não estava diminuindo, ele percebeu que algo estava acontecendo. Sem os ataques contínuos de Beelzebub, seu HP estava realmente se recuperando. Logo sua visão clareou um pouco e ele se viu no centro de uma pequena cratera. Beelzebub também estava lá, mas a certa distância. O que está acontecendo? Ele murmurou enquanto lutava para se levantar. Preciso de uma mão. Uma voz alegre perguntou. Obrigado. Ashton pegou a mão sem olhar para cima, mas quando fez, ele imediatamente pulou para trás. Você. Você é o único aquele que mordeu você. Sim, eu sei. Drácula bocejou. Agora não é hora para bate-papo pessoal. Uma voz rouca sugeriu. Ainda precisamos cuidar do bastardo Shiran. Ei, Frank, por que você tem que tirar a graça de tudo, cara? Drácula fez beicinho. Você está se tornando cada vez mais parecido com este licão bosta. Ao mesmo tempo, Ashton sentiu uma mão peluda em seus ombros. Uma mão de um lobisomem transformado. Você se saiu bem, garoto. Melhor do que qualquer um de nós esperava. Conversaremos mais tarde em detalhes. Mas ou agora, você deve se afastar. Porque as coisas estão prestes a ficar bastante confusas aqui.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.